TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Rio Taquari sobe e deixa desabrigados em Lajeado e região. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E 2 pessoas ficaram feridas em um capotamento na IRS 129 em 2 Lajeados na manhã deste domingo. O acidente ocorreu no quilômetro 105 da rodovia por volta das 8h20 da manhã. De acordo com um pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o condutor de uma caminhonete S10 seguia no sentido 2 Lajeados, Mussum, quando em uma curva perdeu o controle da direção e sofreu acidente. O motorista do veículo de Nova Prata, de 25 anos, e o passageiro de 24 ficaram feridos. Segundo o policiamento, eles foram encaminhados para atendimento hospitalar em 2 Lajeados com lesões de médio porte. E um homem de 27 anos foi detido por furto na madrugada deste domingo em Teutônia. Ele teria arrombado o prédio da lotérica no bairro Languiru, onde, após denúncia pelo 190, foi localizado pela Brigada Militar. O indivíduo teria arrombado a porta do local, subido no telhado e tentado abrir à força uma janela, quando o alarme disparou e alertou populares. E 2 veículos se envolveram em um acidente na IRS 128, no quilômetro 27, foi por volta das 11 horas da manhã de sábado. Um homem de 29 anos que conduzia uma S10 transitava em sentido à Fazenda Vila Nova, quando colidiu com um Volks Up. A condutora do Up, de 67 anos, e o caroneiro, um homem de 73 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital de Teutônia. E também no sábado, por volta das 4 horas da tarde, uma jovem de 19 anos que conduzia um Citroën em direção à Fazenda Vila Nova pela IRS 128, no quilômetro 20, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu em um poste. Ela foi encaminhada ao hospital de Teutônia com ferimentos leves. E um senhor de 60 anos, morador de Lajeado, foi vítima de estelionato na manhã de sábado. Ele pode ter perdido R$ 1.500. O golpe ocorreu após ele receber uma ligação que seria de um suposto sobrinho que reside em São Paulo e estaria vindo para Lajeado. O suspeito, que estava do outro lado da linha, disse que precisava de ajuda, pois seu carro havia estragado na estrada. Ele deu o número do guincho e a indicação da pessoa com quem a vítima deveria falar, e esta confirmou o fato. O suposto sobrinho ligou novamente e pediu que o dinheiro fosse depositado em sua conta para poder pagar o conserto, pois o seu cheque de São Paulo poderia não ser aceito. A vítima foi até um terminal bancário e depositou o valor, e retornou a ligação para confirmar a transação, momento em que descobriu que havia caído no golpe. O verdadeiro sobrinho, contatado mais tarde, estava em São Paulo trabalhando. A vítima também tentou cancelar a transferência, mas isso dependerá do banco. E um jovem de 18 anos perdeu o controle de um veículo por volta das 5h30 da manhã de sábado, na Avenida Rio Branco, em Estrela. Ele colidiu em um poste e teve lesões leves. O policiamento solicitou o teste do bafômetro, que o jovem se negou a realizar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele não apresentava odor etílico. O jovem foi encaminhado então para o hospital de Estrela. Por volta das 5h30 da manhã deste sábado, uma mulher de 23 anos dirigia um Uno com placa de Lajeado pela Avenida Senador Alberto Pasqualini, próximo ao trevo com a 386, quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste de luz. Ela ficou presa entre as ferragens do carro. Após a operação dos bombeiros, ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento com ferimentos no ombro inferior ou no membro inferior direito. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá! Hoje vou falar sobre o hormônio que controla o estresse. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. O
O cortisol serve para ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Os níveis de cortisol no sangue variam durante o dia, porque estão relacionados com a atividade diária, a serotonina, que é responsável pela sensação do prazer e do bem-estar. Assim, os níveis de cortisol basal no sangue geralmente são maiores de manhã, ao acordar, e depois vão diminuindo ao longo do dia, sendo que pessoas que trabalham à noite, os níveis se invertem. O cortisol alto no sangue pode originar sintomas como perda de massa muscular, aumento do peso, aumento das chances de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento, diminuição na testosterona, lapsos de memória, aumento da sede e da frequência em urinar, diminuição no libido, menstruação irregular. O tratamento para o cortisol alto pode ser feito com remédios prescritos pelo médico, mas o consumo do inhame constitui um ótimo remédio caseiro. Outras formas de controlar naturalmente os níveis de cortisol no sangue é fazendo exercício físico regularmente, ter uma alimentação saudável, aumentando o consumo de vitamina C e diminuindo o consumo de cafeína. Se o resultado do exame do cortisol estiver alterado, é recomendado o indivíduo consultar um endocrinologista para identificar a causa e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Porque os níveis de cortisol altos ou baixos nem sempre são indicados de doenças, pois eles podem estar alterados devido ao calor ou à presença de infecções, como por exemplo. Uma ótima semana a todos! As ações programadas na Semana Nacional do Trânsito para amanhã desta segunda-feira tiveram que ser canceladas. O motivo, segundo o coordenador Euclides Rodrigues, é para não tumultuar o trânsito nas principais vias que estão congestionadas devido às alterações do trânsito por causa das cheias do rio. E os deputados federais estiveram no Palácio Piratini para demonstrar apoio ao governo do estado nas medidas tomadas para superar a crise. Veja com Thaisa Borges. Aconteceu hoje no Palácio Piratini uma reunião entre deputados federais de diversas regiões do Brasil e o governador José Ivo Sartori. Os deputados apoiam as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado para o ajuste fiscal. Nós viemos aqui trazendo uma delegação de deputados do PMDB que representam todas as regiões brasileiras para dar o nosso apoio às medidas que o governador Sartori tem tomado e que inspiram em todo o Brasil e chamam a atenção do país da necessidade de se revisar prioridades na gestão pública. E o governador Sartori está adotando algumas medidas que podem parecer drásticas nesse momento, mas elas são necessárias para a estabilidade do Estado no futuro. E o que está fazendo o Rio Grande do Sul aqui, o Brasil precisa fazer, as demais unidades federativas precisam fazer. No futuro próximo, o Rio Grande do Sul irá agradecer as ações que estão sendo tomadas pelo Ivo Sartori, que deveriam ter sido tomadas por outros gestores. Os alertas da Defesa Civil foram confirmados, com a chuva e os temporais causando mais transtornos pelo Rio Grande do Sul. Com o aumento dos níveis dos rios, o número de famílias desalojadas também aumentou de 45 para 110 nesta segunda-feira. As que não foram para casas de familiares foram levadas para abrigos municipais. Os municípios em que pessoas precisaram sair de casa são Tupanci do Sul, Taquari, São José do Ouro, São Sebastião do Caí, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Lajeado e São Sebastião do Caí são os que concentram um maior número de desalojados, cerca de 140 cada um dos municípios. Ao todo, 5.636 famílias de 66 municípios ou 63 municípios atingidos desde a última quarta-feira no Rio Grande do Sul. As cidades recebem apoio da Defesa Civil Estadual com a entrega de donativos como lonas, colchões, cobertores e agasalhos, e ainda no monitoramento e emissão de alertas dos níveis dos rios, levantamento de prejuízos e orientações. As chuvas intensas dos últimos dias deixaram seus reflexos na região. Em Lajeado, pelo menos cerca de 20 famílias foram removidas já no domingo, no fim de semana, que estavam localizadas em zonas de risco de alagamento
para o ginásio de esportes do bairro São Cristóvão. O local é um abrigo temporário delas até que a água do rio Taquari baixe e elas possam voltar para suas residências. É a segunda inundação neste ano. O trabalho de retirada antecipada das famílias nas ruas Francisco Oscar Carnal, Carlos Porfílio, Rio Branco, Décio Martins Costa, Santos Filho, todas nas imediações do centro, foi coordenado pela Defesa Civil da cidade. A equipe contou com a ajuda de voluntários e apoio da secretaria vinculadas à prefeitura. Ao todo, cerca de 30 pessoas colaboraram de forma voluntária na ajuda às vítimas da enchente e cerca de 12 caminhões foram utilizados no transporte dos móveis. Até o final da tarde de domingo, a previsão era de que a cota do rio pudesse estabilizar nos 22,5 em Lajeado e Estrela, não gerando mais transtornos. O nível normal do manancial nesse espaço é de 13 metros. Se percebeu na segunda-feira uma leve redução no nível do rio Taquari em Lajeado, ainda não permitindo que as pessoas retornem para casa. E o Congresso deve analisar os vetos presidenciais nesta semana. Veja com Hermes Coelho. A reunião a portas fechadas da semana passada não foi suficiente para tirar todas as dúvidas dos senadores e deputados da Comissão Mista de Orçamento. Os ministros do Planejamento e da Fazenda vão voltar para participar de audiências públicas no colegiado, dessa vez a portas abertas, como determina o regimento interno. O primeiro a detalhar as novas medidas do ajuste fiscal aos parlamentares é Joaquim Levy, no dia 29 de setembro. O primeiro debate, na verdade, realizado dentro do Congresso Nacional, em que os parlamentares de todas as duas casas, principalmente das comissões de Orçamento, Tributação e Finanças, vão ter oportunidade de inquirir os ministros, perguntar, esclarecer as dúvidas. Neste momento, há muita dúvida na casa como um todo da eficiência dessas medidas adotadas até agora. Já a pauta do plenário está trancada por uma medida provisória que traz mudanças importantes para a economia doméstica. A MP 681 aumenta de 30% para 35% o limite do salário que os brasileiros podem comprometer com empréstimos consignados. A diferença seria usada para pagar dívidas feitas com o cartão de crédito. E, obviamente, que a gente tem sempre aqui a alternativa de discutir. Isso não é um problema do governo propor, isso é um problema da casa ter condições e consciência de votar. Além disso, o Congresso Nacional volta a se reunir para analisar vetos presidenciais no dia 22 de setembro. Na pauta estão quase 30 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo. Entre eles, os que tratam do reajuste dos servidores do Judiciário, o aumento dos aposentados e a flexibilização do fator previdenciário. Há uma dificuldade de quórum. Certamente a luta será contra a ausência de parlamentares, para que a sessão do Congresso Nacional possa realmente se realizar e esses vetos possam ser finalmente deliberados. Eu creio que haverá um esforço para que a sessão ocorra e que esses vetos sejam analisados, porque isso também é um fator que alimenta muito a crise. E se a gente definir rapidamente, a gente nós estaremos dando uma grande contribuição para baixar mais a poeira. Nesta quarta-feira, integrantes do Clube de Mães da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Lajeado participarão de uma ação educativa promovida pelo programa Mesa Brasil Sesc. A atividade orientará sobre o conhecimento de uma alimentação saudável, apresentando os benefícios de vários alimentos. A oficina, que é voltada exclusivamente ao Clube de Mães, será ministrada pela nutricionista do Mesa Brasil Sesc Vales do Taquari e Rio Pardo, a Julieta Carvalho, na instituição João 23. O evento vai ser realizado de forma lúdica, através de um bingo de alimentos. O diferencial do jogo normal para o da oficina é que, ao invés da cartela possuir números, são desenhos de alimentos, em que cada vez que sorteados, a nutricionista informa um dos benefícios do nutriente. O Clube de Mães é um dos doadores do programa Mesa Brasil desde maio deste ano. E a Agência Nacional da Saúde divulga o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Leandro Alarcon traz as informações.
Quase 76% dos planos de saúde estão bem avaliados pelo Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Esses planos atendem 89% dos beneficiários da assistência médica em todo o Brasil. O índice é composto pela avaliação da assistência prestada pelas operadoras aos seus clientes. Entre os itens avaliados estão a satisfação do cliente, estrutura e operação da empresa e aspectos econômico-financeiros. As informações sobre esse assunto estão disponíveis na página da Agência Nacional de Saúde Suplementar na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Os Jogos Escolares de Estrela, promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, terão mais uma etapa nesta semana, com a disputa de voleibol. As partidas serão realizadas nesta terça e quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, no Centro Comunitário Cristo Rei. No juvenil masculino participam as equipes do Colégio Santo Antônio, Vidal de Negreiros e Pinheiros. E no juvenil feminino, Colégio Martin Luther, Santo Antônio e Vidal. No infantil masculino, a disputa será entre Léo Joas e Colégio Santo Antônio. No feminino, são 4 equipes: Santo Antônio, Pinheiros, Léo Joas e Martin Luther. Na categoria mirim feminino, são inscritos Santo Antônio e Martin Luther. Os jogos da terça-feira serão pela categoria infantil. A primeira partida será entre o Colégio Santo Antônio e Pinheiros pelo feminino. Veja mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro. E o Minha Casa Minha Vida Rural está beneficiando trabalhadores do campo. Veja com Luana Karen. É na região que é destaque nacional na produção de pimentão que 30 famílias de produtores rurais foram contemplados com casas do Programa Nacional de Habitação Rural, o Minha Casa Minha Vida do Campo. Estamos no Núcleo Rural Taquara, a 50 quilômetros do centro de Brasília. Na chácara do seu Alcino, além de pimentão, ele produz abobrinha e tomate. Ele foi um dos beneficiados com a casa própria e conta que agora pode trabalhar tranquilo, sabendo que a família tem mais conforto e segurança. Sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Em todo o país, mais de 151 mil famílias foram contempladas com uma casa pelo Programa Nacional de Habitação Rural. São trabalhadores e agricultores familiares que dedicaram a vida ao campo. Aqui no Distrito Federal, as 30 primeiras casas foram entregues este ano. São moradias como essa, de 44 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Uns em casa de tábua, né? Outros até de lona, de madeirite, né? Que era a região aqui de adobe ainda, né? Então as condições eram mínimas mesmo, né? Então agora com o programa de habitação a gente pôde perceber uma melhoria na questão de saúde, né? Dessas pessoas, né? Na autoestima também. Então transformou, é vida nova. Além de trabalhadores do campo e agricultores familiares, também receberam as chaves da casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. A maior parte das moradias foi construída na região Nordeste, seguida do sul do país. Podem participar do programa pessoas com renda familiar bruta anual de no máximo R$15 mil e que comprovem o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Interessados em prestar concursos e ampliar seus conhecimentos em matemática poderão participar da aula preparatória para concursos com ênfase nessa área, que será realizada na Univates. Os encontros ocorrem nas sextas-feiras do dia 23 de outubro até o dia 20 de novembro, das 7h10 da noite até as 10h30. O curso, aliás, tem o objetivo de desenvolver estratégias e técnicas de resolução de situações, problema e de exercícios na área da matemática, que poderão auxiliar no desempenho em provas e concursos públicos. A docente Virgínia Forlaneto aborda conteúdos como proporcionalidade direta e inversa, porcentagem, noções de matemática financeira, estatística, geometria plana e espacial e lógica matemática, além de conceitos básicos e diagramas lógicos. O investimento é de 2 parcelas de R$120.
Alunos e diplomados dos cursos de graduação ou sequencial, além dos acadêmicos dos cursos técnicos e de pós-graduação da Univates, recebem 10% de desconto. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de outubro no Núcleo de Educação Continuada, na sala 110 do prédio 1 ou pelo site univates/inscrições/extensão. Mais informações podem ser conferidas no telefone da instituição, é o 3714-7000, a mais 5209 e 5210. A presidente Dilma Rousseff enviou pelas redes sociais uma mensagem de repúdio à xenofobia e à intolerância. Acompanhe. O Brasil é mundialmente conhecido pela alegria e pela fraternidade de seu povo. No mundo inteiro, nós brasileiros somos bem acolhidos porque enxergam em nós o espírito de paz, de amizade e de confraternização. Aqui no Brasil, porém, temos assistido ao crescimento de um clima de preconceitos e intolerância. Quero expressar aqui o meu repúdio a toda forma de ódio contra quem quer ou o que quer que seja. O nosso governo seguirá combatendo a xenofobia e qualquer tipo de intolerância. Seguirá combatendo o racismo, a homofobia e a violência contra as mulheres. O ódio não é liberdade de expressão. Uma sociedade que se pretende civilizada deve aprender a conviver muito bem com as diferenças. Deve aprender a tolerar as divergências culturais e de pensamento. O Brasil sempre foi um país pacífico, fraterno e tolerante. Se quisermos ser um país cada vez mais civilizado, devemos honrar essa nossa tradição. Cerca de 350 pessoas, entre elas o gerente adjunto, o assistente técnico e o supervisor do escritório regional da Emater de Soledade, o Carlos Correa da Rosa, o Josemar Parisi e o Carlos Eurico de Almeida, participaram do jantar em homenagem aos 18 anos de atuação da instituição em Itapuca. A atividade foi realizada no CTG Sinuelo de Itapuca e integrou a programação da Semana Farroupilha do município, sendo organizado pela equipe local da Emater, Sindicato Rural de Arvorezinha, Sicredi, Senar e Ervateiras. O chefe do escritório, Rubi Borsato, destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento da agricultura familiar. O escritório municipal da Emater, em Itapuca, foi inaugurado em 14 de setembro de 1997. Atualmente, a equipe do município é composta pela extensionista social Maikiele Schaefer e pelo técnico em agropecuária e chefe do escritório Rubi Borsato, sendo atendidas no município 406 famílias, sendo 19 delas por meio do programa Brasil Sem Miséria. Entre as principais atividades desenvolvidas no município estão a bovinocultura do leite, a erva mate, segurança e soberania alimentar e a organização rural com a realização de capacitações para lideranças dos grupos de mães. Acompanhe agora o comentário da professora Fernanda Dalloglio. Olá, sou Fernanda Dalloglio, professora e proprietária da Para Falar Treinamentos. Como já falei nos vídeos anteriores, montar um bom currículo e observar a vestimenta e comportamento na hora da entrevista é fundamental. Hoje, vamos falar um pouco sobre a montagem do e-mail para que este currículo seja enviado. Lembrando sempre que erros de língua portuguesa vão contar como algo muito negativo na hora da escolha, por parte da empresa. Por este motivo, é importante observarmos alguns pontos. Em primeiro lugar, crie um e-mail profissional. Não utilize apelidos ou nomes fictícios. Imagine você recebendo um currículo por e-mail com o endereço de fortinho@gmail.com ou ainda florzinha@gmail.com. Podemos pensar em algo mais ameno, mas que ainda assim não soa como profissional. fezinha@gmail.com. Crie um e-mail profissional. Poderá utilizar seu nome e ou o seu sobrenome. Inclusive, números são permitidos. Para compor um e-mail profissional, precisamos pensar no que não pode faltar neste. Uma saudação profissional, bom dia, boa tarde, boa noite, poderão ser utilizados sem problema algum. Podemos ainda acrescentar senhor e senhora. Após a saudação, vamos para o conteúdo, onde devemos ser objetivos e somente descrever o que queremos com o e-mail. Neste caso, o envio do currículo.
Cuidado com o segue em anexo. Ao final, colocamos um agradecimento, lembrando, mulheres utilizam obrigada, homens utilizam obrigado. É uma despedida. Não vale colocar ATT. O correto é utilizar atenciosamente, todo por extenso. Dentre outras despedidas formais. Isso tudo faz parte da comunicação verbal, foco principal da Para Falar Treinamentos. Agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia. A Emater e a Prefeitura de Doutor Ricardo realizaram na última sexta-feira, no auditório da Prefeitura, a 5ª edição do Encontro Regional de Avaliação de Vinhos do Vale do Taquari. O evento itinerante contou com a presença de cerca de 40 viticultores de Roca Salles, Antagorda, Relvado, Vespasiano Correia, Dois Lajeados, Encantado, Ilópolis e Arroio do Meio, além do município sede. Na ocasião, o público pôde prestigiar palestra com o tema Produção de Vinho Colonial de Qualidade e Legislação, ministrada pelo assistente técnico estadual da Emater na área do Sistema de Produção Vegetal, Antônio Conte. Em sua fala, Conte ressaltou 3 aspectos fundamentais para a elaboração de um bom vinho: uvas de qualidade, cuidados durante o processo de produção e um bom armazenamento. Em outra parte do evento, o público participou da avaliação dos vinhos dos participantes do encontro. Os aspectos analisados no concurso foram a limpidez, a cor, o aroma e o sabor de cada variedade. Os vinhos à disposição foram elaborados com uvas Niágara, Champagne, Isabel, Bordeaux e Moscato. E de acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, Derli Bonini, não se trata de uma competição, é apenas para avaliação e demonstração. E integrando as ações do projeto Tem Barulho no Museu, a Casa do Museu de Arroio do Meio encerra a programação de setembro em clima farroupilha, com a exibição do filme Neto e o Domador de Cavalos, nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, no Cine Clube Real. Para essa sessão, a convidada para o bate-papo e contextualização histórica, após a exibição do filme, é a professora Regina Isabel Ferreira Rodrigues, pós-graduada em folclore com a especialização em História e Geografia. Regina é a atual patroa do CTG Querência de Arroio do Meio. O Cineclube Real, instalado no sótão da casa na Rua Visconde do Rio Branco, 604, oferece 6 sessões gratuitas de cinema todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Cerca de 2.000 pessoas participaram do desfile Farroupilha, realizado em Porto Alegre neste domingo. O governador José Ivo Sartori acompanhou e estabeleceu um comparativo com os ideais farroupilhas e a necessidade da união e foco neste momento de dificuldades financeiras no Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori acompanhou a passagem de militares, civis e tradicionalistas. Os farroupilhas deram uma demonstração de que quando foi preciso parar, sentar e encontrar a paz, fizeram a unidade para a construção da paz do Rio Grande e do Brasil. Cerca de 600 atletas de Porto Alegre, região metropolitana, Vales do Taquari, Rio Pardo, Serra, Campanha, Sul e Fronteira Oeste participaram da Supercopa de Judô realizada no sábado no ginásio municipal Professor Nelson Francisco Branquer, aqui em Lajeado. A equipe de judô de Lajeado, composta por 4 atletas, conquistou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. A atleta Anne Cristine Vitória foi a convocada para a seleção gaúcha que disputará o Campeonato Brasileiro na cidade de Maceió em novembro. A judoca foi campeã na categoria pesado e também lutou em outra categoria, obtendo medalha de bronze. Outros judocas também obtiveram conquistas. Tainá Dayana foi a campeã na categoria sub-15. A organização considera a jovem judoca uma revelação no esporte, visto que foi a primeira vez que ela participou da competição. Já na categoria onde lutaram os mais experientes, Edson Soares ficou como vice-campeão na pesado veterano. Na categoria menos de 90 quilos, o campeão foi Leandro Varros. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Judô e pela segunda vez Lajeado entra na rota do calendário das Copas de Judô. O esporte está em franco crescimento na cidade. As aulas de judô em Lajeado ocorrem nas terças e quintas-feiras para crianças e adultos em horário diferentes na Avenida Senador Alberto Pasqualini 193, sala 201, no centro da cidade. E veja como será esta terça-feira e se a chuva continua no Vale do Taquari. Quem traz as informações da previsão do tempo é Camille Lenz.
Olá, este é o Boletim do Tempo para esta terça-feira. O sol deve aparecer de forma tímida a partir de amanhã. Hoje, inclusive, ele deu as caras por volta do meio-dia, mas logo deu lugar às chuvas. As temperaturas começam a se elevar, já que a frente fria começa a se deslocar para a região sul do estado. Porém, a chuva permanece e o que aumenta é a umidade. Vamos ver como ficam as temperaturas na região. Em Lajeado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27. Continua chovendo, mas na parte da noite a previsão é de que o tempo fique firme. Em Arvorezinha, a mínima é de 16 graus e a máxima de 30. Não deve chover durante o dia. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Voltamos amanhã. Até lá! Obrigado, Camille. A Secretaria de Turismo de Ilópolis intensifica, a partir dessa semana, os preparativos para mais uma edição da Turismate, que ocorre entre os dias 13 e 15 de novembro no Parque do Ibama, na cidade. A feira apresentará muitas novidades na programação que agrega os diversos segmentos da cadeia produtiva da erva mate, a feira comercial, industrial e de serviços e agrícola, além de eventos voltados ao turismo, eventos técnicos e culturais, como o espetáculo cênico A Lenda da Erva Mate. Segundo a secretária de Turismo, Desporto e Lazer, Ariana Helena Maia, a comissão organizadora investe em novos formatos e atrações como forma de atrair a população, incrementar ainda mais os negócios do mercado ervateiro e estimular o consumo do mate nas suas mais diferentes formas. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, dia 21 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta terça-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.